Mas Elias se afastou de Jesus, mas ele estava em um propósito muito grande. A frieza de Elias não é como a frieza que a gente pensa. A frieza de Elias foi uma frieza diferente. Porque Elias vinha fazendo a vontade de Deus, Elias estava no propósito de Deus, e mesmo assim ele estava sendo perseguido pelo inimigo. Parecia que não tinha saída, não tinha luz, mas aí ele fica frio. A frieza de Elias é diferente da frieza que a gente sente hoje. Amém, querido? Então, se você se sente fraco, cansado, desanimado, sobrecarregado, você está no melhor lugar. Porque Deus tem pão e água para fortalecer você. Amém. Corpo de Cristo. E Ele disse: vocês vão participar, façam isso em memória de mim, até o dia que vocês vão sentar na mesa junto comigo. Quem é que vai sentar nessa mesa? Amém. Amém. E eu quero, antes de dar uma palavra de vitória para você, quem aqui quer uma palavra de vitória? Amém. Deus tem ela. Eu quero dar um alerta aqui para a igreja, muito forte. Honre esse ministério aqui, dê o seu melhor. Se você é uma pessoa que está disposta a servir a Cristo, a igreja e o ministério está disposto a investir em você. Amém? Mas honre esse ministério, eu não estou falando disso não. Eu estou falando honrar com a sua vida, não é com isso aqui não. É honrar com a sua vida, os seus compromissos. Escuta o que eu vou dizer, a Paula está gravando. Eles vão chegar um momento, está vendo a depressão, que é a doença do século? Agora grave. Eles vão dizer que a depressão é causada por causa do casamento e da religião. Eles vão dizer que a depressão, ela só é causada por causa do casamento e da religião. Sabe por quê? Porque ele atinge o casamento e a religião, ele vai tudo contra o que a Bíblia diz. Eles vão dizer que as pessoas estão em depressão por causa dos casamentos, que não dá certo, que casou com a pessoa errada, porque o homem foi feito para ter vários relacionamentos. E eles vão dizer que as pessoas estão em depressão por causa da religião, por causa da fé, que um diz uma coisa, outro de outra. Então eles vão usar esses dois argumentos e vão dizer que a depressão é causada por causa disso, de casamento e de religião. Eles vão contra a família tradicional, o casamento, e vão contra a fé em Deus. Escuta o que eu estou dizendo, está gravado ali. Agora me tome. Não sei quando é que vai acontecer, mas grave o que eu estou dizendo. E isso vai atingir o planeta Terra inteiro. Amém? Amém? Esse é o alerta. Glória a Deus. Ele conta uma história que ele deu uma quantidade de talentos a alguns, de moedas, e ele dispensou aquelas pessoas. E ele ficou esperando o resultado do que aquelas pessoas iam fazer com aqueles talentos. E teve alguns que chegou e disse: mestre, o Senhor me deu um talento, eu multipliquei, trouxe 10. O Senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei, trouxe 20. E teve um que disse: o Senhor me deu 1, eu guardei e trouxe ele de volta. Então o que é que eu e você temos feito com as palavras que são liberadas neste lugar? Porque as palavras que são liberadas neste lugar, ela tem o poder de realizar o sobrenatural na sua vida. Ela tem o poder de transformar e de mudar a sua história. Quando Jesus libera a palavra para Pedro, que ele disse: lance a rede no lugar mais fundo, no lado direito, e Pedro diz: sobre esta palavra eu lançarei a rede. Então o que é que eu e você, porque a palavra aqui é liberada, querido, a palavra é liberada. Quando você pega a palavra que é liberada, você tem que começar a se movimentar. Amém? Amém. Quando o pastor libera a palavra, e outra coisa que Deus falou comigo, e eu quero compartilhar com você: você não procure uma palavra de Deus no YouTube, você não procure uma palavra de Deus em outro ministério, porque o que Deus tem para você está aqui. As palavras que são liberadas estão neste lugar, para esse tempo, para este local, para a realidade que você vive. Amém? Então a palavra, não procure
você é aqui, para a realidade que você vive, para esta aqui, para esse tempo. Amém? Amém? Então, quando o pastor diz assim, que eu vou ter uma segunda-feira protegida e abençoada, e eu tenho uma segunda-feira protegida e abençoada, eu creio que foi aquela palavra que foi liberada. Amém? Eu creio que eu tive aquela segunda-feira abençoada, protegida, porque do altar foi liberada essa palavra. Então Deus vai falar com você aqui, porque aqui é a realidade que você está, é o tempo que você está. Ele diz: Josué, o meu servo Moisés está morto. Mas por que tudo isso? Porque o povo de Deus passou 430 anos no Egito. E Deus, ele levanta Josué, Moisés, para tirar o povo da escravidão. Porque o povo de Deus vivia no Egito na época de José. E José, que era servo de Deus, temente a Deus, que era homem que Deus levantou, ele vivia lá e dominava o Egito. O faraó daquela época era amigo de José. O povo de Deus prosperava, o povo de Deus estava lá vivendo bem. Mas aí levanta um novo faraó, aquele faraó morre, José também morre, e levanta um novo presidente, um novo faraó que não sabe nada da história de José, que não sabe nada da história do povo de Deus, e ele começa a oprimir o povo de Deus. Ele faz com que o povo de Deus se torne escravo naquele lugar, e o povo de Deus começa a gemer, gritar, e a Bíblia diz que o grito, o clamor do povo de Deus chegou aos ouvidos de Deus, e Deus disse: eu preciso libertar o meu povo, eu preciso liberar o meu pessoal. Aí Deus levanta Moisés, e você sabe a história toda, foi colocada no cesto, tentaram matar ele, a filha de neto de faraó, e ele lá cria uma confusão, porque ele vai defender o hebreu, porque as pessoas queriam mudar a identidade de Moisés, dizer que ele era um egípcio. Ele dizia: eu não sou, eu sou hebreu. E ele mata o egípcio e foge, e ele passa muitos anos escondido no deserto. Mas Deus não esquece de libertar o seu povo, e Deus chama Moisés novamente, e Moisés vai até faraó, e é aquela coisa toda, e as pragas, e o faraó decide libertar o povo de Deus, e o povo de Deus vai com Moisés pelo deserto. Querido, a Bíblia diz que Deus, vocês estão aqui, olha para aqui. A Bíblia diz que Deus tinha um caminho mais rápido para o povo dele chegar na terra prometida. Então por que Deus não colocou esse povo nessa rota? Porque nessa rota, lá na frente, tinha um exército inimigo. E Deus disse: se eu mandar o povo por esse caminho, eles vão ter medo do inimigo e vão voltar para o Egito. Eles vão. Amém? Amém. Muitas vezes a gente pergunta: mas por quê? Se Deus tinha um caminho mais fácil e mais rápido, por que mandou o povo ir pelo deserto? Deixa eu alertar a igreja também. Deuteronômio diz assim: há coisas que estão encobertas e você não tem que saber, só lá no dia do juízo. Querido, eu e você não vai saber tudo sobre Deus, porque se a gente soubesse tudo sobre Deus, ele não era Deus. Amém? Tem coisas que você vai ficar se questionando e você não vai ter resposta, porque tem coisas que estão encobertas e só vão ser reveladas lá no dia. Você não vai entender tudo sobre Deus, porque Ele é Deus. Amém? Amém. Então Ele coloca o povo, Ele diz: se eu botar esse povo nesse caminho fácil, lá na frente tem um exército inimigo, eles vão ter medo, vão voltar para o Egito. Eu vou colocar ele nessa rota difícil, mas eu vou estar com eles. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Aí Moisés guia o povo do deserto. Só que Moisés morre durante a peregrinação. E agora, quem vai liderar essa multidão? Uma multidão de gente rebelde, uma multidão que viu milagres extraordinários, sobrenatural. Quem vai guiar esse povo no deserto? Imagine 3 milhões de pessoas. Moisés guiava no deserto, sem microfone, e ele tinha que ter resposta para tudo, porque quando não tinha resposta, o povo caía em cima dele. Imagine a pressão que Moisés
até a terra prometida. Aí Deus fala com Josué, no meio da multidão. Ele diz: Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, meu servo Moisés está morto. Levante-se você agora. Querido, quando Moisés morreu, eles passaram 30 dias chorando a morte de Moisés, que era o luto daquela época. 30 dias lamentando, chorando. Tem coisas que acontecem na nossa vida, situações que acontecem, que se você ficar lamentando, chorando, pensando no passado, pensando nas tragédias que aconteceu, você vai viver a sua vida inteira em luto, e não vai andar, não vai conquistar, não vai possuir. E Deus, ele começa a levantar Moisés. Ele diz assim: Josué, Moisés morreu. Esquece o Moisés, esquece o passado, levante-se você agora. Estava onde você passou, porque Deus tem uma estação nova. Deus ainda faz coisas novas. Deus tem a nova realidade. Deus quer pessoas que estejam dispostas para que a palavra dele seja liberada e essa pessoa pegue a palavra e comece a se movimentar com ela. Amém. Amém. Deus vai fazer nesses últimos dias algo extraordinário, sobrenatural, com aqueles que são fiéis a Ele, aqueles que estão dispostos. Deus vai começar a abrir no deserto caminhos. Deus vai fazer rios brotar nos desertos. Deus vai fazer coisas extraordinárias e impossíveis nesses últimos dias. E é para quem crê. É para aqueles que crêem na palavra que está sendo liberada. Amém. Então ele está dizendo: Moisés morreu. Esquece a tua história, esquece aquele passado de tragédia, de derrota, e comece a se movimentar. Amém. Está sentado ou deitado, triste, pensando no Moisés. Quando Deus diz assim: Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, Moisés morreu. Levante-se você agora. Você é autoridade. Você tem a estrutura que eu estou lhe dando de mudar a sua história. Você tem a capacidade de romper essa história falida de miséria da sua família e entrar no momento de vitória. Aleluia, Deus. Amém? Então, quando Deus diz assim: Josué, levanta-se, é porque Josué estava deitado, sentado, triste, pensando no Moisés. Quantas pessoas estão assim? Sentada, triste, desanimada, porque não aconteceu ainda, porque ouviu tanto uma palavra e a palavra não se cumpriu. É porque você precisa pegar esta palavra, que ela está em movimento, você precisa se unir com ela e colocá-la em prática, se movimentar, andar com a palavra que Deus lhe deu. Amém, Jesus. Amém. Vocês estão aqui? Amém. Quem está aqui? Glória a Deus. Josué talvez estava pensando como ia ser esse Moisés. Imagine como estava ali Claudiano, o psicológico de Josué. E agora? Esse povo é rebelde. Esse povo reclama de tudo. Quem é que vai lidar com esse povo? Esse povo não vai querer me obedecer. Ele estava lamentando, mas aí veio uma voz do Todo-Poderoso e diz: seja forte e corajoso. Qualquer dom, talento, você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem. Muitas vezes você é uma pessoa que tem um talento, um dom, mas você passou a vida toda com ele escondido porque você não teve coragem de colocar. E coragem não quer dizer que você não está com medo. Eu tenho medo, eu estou com medo, mas eu vou. Aleluia. Amém. Coragem não quer dizer ausência de medo. Eu não tenho medo. Você está com medo, mas você tem coragem e você vai. Aleluia, Deus. Então Deus fala para Josué: não se assuste, não se espante. Você vai levar esse povo para a terra prometida. É
É você. Deus está falando com você. Levante-se. Querido, Deus não vai brincar nesses últimos dias. Deus não vai brincar com pessoas que eu estou hoje, eu não estou frio, estou quente. Não, Deus quer que você esteja disposta. Amém. Deus quer que você esteja disposta. Entregue. Porque Deus quer fazer. Deus quer fazer. Deus quer fazer. Amém, Jesus. Glória a Deus. Deus e o céu está esperando um movimento seu. Aleluia. Um movimento seu. E ele diz para o povo se movimentar do deserto para Canaã. Se movimentem. Andem. Andem. Não temas. Seja forte. Seja corajoso. Porque eu vou estar contigo por onde quer que andares. Deixa eu falar uma coisa para você. O medo, ele tem a capacidade de paralisar o seu potencial. Você tem um potencial, mas você tem medo. E você diz, eu sei fazer aquilo. Eu sei, está dentro de mim. Estou já colocando para fora, mas você não tem coragem. Você precisa ter coragem, ser forte, corajoso. Pegar a palavra que o pastor está pregando e dizer, eu vou me movimentar com essa palavra agora. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Amém. Os jovens, eu vou fazer uma faculdade, eu vou fazer um curso. A moça, eu vou aprender aqui alguma coisa. Eu vou aprender a fazer um bolo, eu vou abrir um comércio, eu vou andar. Porque Deus quer fazer. Glória a Deus. Amém, Jesus. Louvado Deus. Deus já de olho em você aqui nessa noite. Deus sabe o que você está pensando, o que está passando aí na sua mente. O Espírito de Deus está aqui